Chegou depois, eu acabei não anunciando esse menino. Esse é o presidente do seu corpo diaconal, que é o esposo da Mariângela, que se chama, eu ia falar Mariângelo, Henrique. Seja bem-vindo, meu querido presidente. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Boa noite na paz. Queridos, que prazer estar neste lugar. Que alegria rever tantos amigos que ao longo de alguns anos me ensinaram ali no seminário. Evidentemente, estar aqui assomando esta tribuna é uma responsabilidade enorme, pois os conheço e sei bem quem prega nessa tribuna e quem é um anjo da igreja. E, sinceramente, ficamos ainda mais temerosos, mas no Senhor é grato também por esse convite tão especial. Por isso, ainda em casa, pastor Teodomiro, muito obrigado pelo convite. Agradeço ainda o convite do caro amigo pastor Gumercindo. Sinceramente, o pastor Gumercindo tem me ensinado muito sobre serviço. Eu tenho falado com os de casa, minha esposa, às vezes minha mãe, que eu vejo no pastor Gumercindo, me permita, uma tipificação perfeita de Josué nos nossos dias. E isso muito me agrada, me enche de alegria e me leva, desperta em mim um desejo ainda maior de ser mais servo. Lembremos que quando a Bíblia falava de Josué, a Bíblia diz Josué, filho de Num, servo de Moisés. Que coisa especial. Josué estava com Moisés em todo o tempo, inclusive quando Moisés falava com Deus na tenda. E ele recebeu do Senhor capacitação muito especial. Por isso, agradeço demais, caro amigo, aos pastores aqui presentes, pastor Marcelo, evangelista Paulo Henrique, meu amigo de turma, pastor Rafael, me formei com ele, onde aprendi demais, e tantos outros aqui. Estou, sim, acompanhado com a minha esposa, com os meus filhos, que é a Ara e Brian, também com esse casal maravilhoso. E o meu desejo nesta noite, o desafio, é muito grande, é muito grande. Quando recebi o convite para essa noite, eu confesso que o meu coração imediatamente se inclinou para pregar sobre Lázaro, a importância de sermos removedores de pedras, para a restauração de relacionamentos, para vivermos o novo de Deus. Mas na sexta-feira, na madrugada orando, meu coração começou a se encher de uma palavra muito especial e acredito sinceramente que seja para o coração da igreja. Por isso, eu quero convidá-los para abrir as suas respectivas Bíblias em Mateus capítulo 28, versículos de número 19 ao versículo de número 20. Mateus 28, do 19 ao 20. Mateus 28, do 19 ao 20. Mateus 28, 19 ao 20, nos diz o seguinte: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei convosco até o fim dos dias. Em algumas versões, dos tempos. Senhor, por favor, fale conosco através da Tua palavra nessa noite. Nosso coração almeja ouvir a Tua voz. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar. Quero tratar a temática Ide, um comissionamento dos céus. Ide, um comissionamento dos céus. Em determinado momento, John Wesley, falando para uma multidão de pessoas, disse: dai-me 100 homens, que não temam nada senão pecado, que não desejem nada senão a Deus, que eu abalarei o mundo. As palavras de John Wesley nos mostram o que nós temos na nossa pregação, que poder tem a nossa mensagem.
quando nós lemos esses versículos, imediatamente a nossa cabeça vai diretamente para a grande comissão, algo muito conhecido no povo cristão. Grande comissão, aquelas palavras em que Jesus, ao olhar para os seus discípulos, os direcionou para as missões que estavam por vir. É certo que quando ele disse essas palavras, para os dias de hoje, no mínimo mais de 2000 anos já se passaram. Mas eu acredito, sinceramente, que essas palavras não ficaram velhas. Elas não desbotaram, ao contrário, elas continuaram muito vivas, muito reais em nossos dias. Em João capítulo 4, versículo de número 24, quando Jesus estava sentado do lado de um poço, conversando com uma mulher samaritana, ele disse: olha, nesses dias o Senhor Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Todas as vezes que eu olho adoradores e entendo adoração, é impossível também não compreendermos a palavra serviço. Parece, em alguns momentos da Bíblia, que a adoração está muito junta com o serviço. Logo entendemos que adoração não é apenas louvores que cantamos, mas adoração é prática de vida, é entrega, é compromisso. Logo, é impossível sermos adoradores se não trabalharmos, principalmente na igreja onde o Senhor nos inseriu. Já dizia um autor antigo da editora Betânia, no livro Floresça Onde Você Foi Plantado: o lugar em que você tem que florescer não é no lugar A, na igreja B, na igreja B, na igreja C. O primeiro lugar que você tem que florescer é na igreja onde você está cultuando, na igreja onde você está inserido. Porque se assim não for, certamente, talvez o servir o reino ainda não esteja sendo uma realidade na sua vida. Sendo adoração equiparada também a serviço, entendemos perfeitamente que esse serviço, essa comissão, estão muito intrínsecas. Por isso, Lucas, ao escrever Atos, capítulo 13, versículo de número 2, nos diz algo muito interessante, principalmente nas versões King James e na versão fiel. A Bíblia diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor. Algumas outras versões dizem adorando eles o Senhor. E algumas outras versões ministrando eles ao Senhor. Jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a missão que os tenho chamado. Sendo adoração e serviço um caminho muito equiparado, entendemos que a grande comissão, o comissionamento está extremamente sendo derramado na vida do servo que serve ao Senhor com tudo aquilo que tem. Rick Warren, se baseando o texto dele, falando sobre adoração, ele diz que adoração também é a minha entrega, a minha fidelidade financeira. Adoração também é quando eu estou compromissado com as atividades da minha igreja. Adoração é quando eu sirvo o meu próximo. Adoração é quando eu estou exercendo a minha atividade, a minha profissão. Adoração é quando eu estou estudando e fazendo da melhor forma possível. Logo, a adoração não está limitada ao templo, o serviço também não está limitado ao templo. Contudo, tanto a adoração quanto ao serviço são partes essenciais para o estabelecimento da comissão e da vocação sobre a igreja do Senhor. Certamente, a pessoa sendo chamada, a pessoa sendo comissionada, compreendendo este ídolo do Senhor, ela passa por momentos de preparação. Foi assim também com os apóstolos. E assim foi com todos aqueles que se colocaram à disposição do Senhor. Veja bem, em determinados momentos,
Os apóstolos foram honrados, foram abençoados, foram amados, foram cuidados. Porém, na maioria das vezes, em inúmeras ocasiões, o que eles receberam foram apedrejamentos, perseguições. Eles foram ultrajados, eles foram humilhados. Contudo, quanto mais os perseguiam, quanto mais os humilhavam, o evangelho era espalhado por toda a terra, assim como aquele que planta vai jogando a semente, torcendo, querendo, com fé, que aquela semente dê muitos frutos. Por isso que em Atos, capítulo 13, versículo de número 49, diz: e a palavra do Senhor se espalhava por todas as regiões. Entendemos sinceramente que mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantos desafios, eles não deixavam de pregar a palavra de Deus, não deixavam de anunciar as boas novas do Cordeiro, não deixavam de falar daquilo que eles viram e ouviram. E mesmo diante de grande perseguição, a Bíblia diz, em Atos capítulo 13, versículo de número 52, que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando entendemos a comissão, o que nos dá alegria, o que nos motiva, o que nos impulsiona é a própria obra de Deus. Não precisamos de aplausos. Não precisamos de muitos elogios, não precisamos ser vistos por muitos. O que nos motiva é a compreensão de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou anunciando o Evangelho do Reino, eu estou propagando aquilo que a Bíblia diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entenda, meu irmão. Se é para Deus, pode ser melhor. E o comissionamento dos céus nos desperta para a missão urgente da igreja no século que estamos inseridos. Uma igreja que algumas vezes tem nome de igreja, mas que não é igreja. E não falo da igreja de Cristo, mas dos muitos CNPJs que são abertos anualmente. Da igreja onde eu pastoreio, pastor Gomercindo, até minha casa, eu todas as vezes passo contando. E de uma distância aproximadamente de 7 quilômetros, tem cerca de 19 igrejas. 19 igrejas. Igrejas que estão mais preocupadas em serem as melhores, de serem as mais conhecidas, de serem as mais ovacionadas. Por isso, ouvimos de tantas loucuras, ouvimos de cultos bailes, ouvimos de cultos pirotécnicos, ouvimos de pregadores astros e de cantores estrelas. Ouvimos de tantas coisas. Mas algumas vezes eu me pergunto, será que essas igrejas resistiriam a uma grande perseguição? Será que essas igrejas resistiriam diante de alguns problemas? Eu estou convencido que toda igreja estabelecida pelo Senhor, ela resiste aos baques do tempo, porque ela está estabelecida na rocha inabalável. E assim também é para todos os servos do Senhor. Por isso que Paulo, ao falar a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5, ele diz: você, porém, e olha que Paulo o chamava de filho na fé. Você, porém, você, meu filho, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte
as aflições, algumas versões, os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ir não significa dizer que em todo tempo receberemos congratulações. Ir também está inserido em muitas vezes em sofrer, mas não sofrer à toa, sofrer por uma causa, não sofrer por acaso, mas sofrer por um propósito. Todos aqueles que se entregaram, todos aqueles que ouviram o Evangelho, todos aqueles que ouviram o chamado, a grande comissão, eles vão. Mas é certo que na caminhada alguns sofrimentos irão chegar até a porta do coração deles, e algumas vezes, inclusive, vão entrar. É certo que nessa caminhada, algumas vezes ficaremos tristes, ficaremos abatidos, mas sinceramente, todos aqueles que conhecem o Senhor, todos aqueles que servem ao Senhor, todos aqueles que entenderam o ID, todos aqueles que entenderam esse comissionamento dos céus, farão aquilo que Paulo orientou a Timóteo: cumpre plenamente o teu ministério, cumpra totalmente o teu ministério. Pastor Márcio Valadão tem uma frase muito interessante: a história, na maioria das vezes, não conta o seu início, mas conta o seu final. Temos que tomar muito cuidado em iniciar, não pararmos no meio do caminho ou não naufragarmos no meio do caminho. As pessoas saberão da nossa fama quando chegarmos ao fim. Por isso que Paulo escreveu dizendo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja bem, todos aqueles que entendem isto, vivem como Pedro. E veja bem, quando Pedro entendeu o chamado de Deus na vida dele, quando Pedro se lançou ao comissionamento dos céus, a Bíblia diz, em primeiro lugar, que na sua primeira pregação, Atos, capítulo 2, versículo de número 41, cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Pedro, em Atos capítulo 4, versículo de número 4, na sua segunda pregação, depois de curar um aleijado que por muito tempo estava na porta do templo, diz a palavra que naquele ato, naquele dia, naquele momento, cerca de 2.000 pessoas se converteram ao Senhor. Pedro, quando entendeu este comissionamento, entendeu este propósito do ir, em Atos capítulo 9, versículo de número 19 e versículo de número 20, e Atos capítulo 5, versículo de número 29, Pedro entendeu o que é melhor, obedecer aos homens ou a Deus, e nas suas palavras ele disse para as autoridades: antes, vocês que querem me calar, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando Pedro entendeu o seu chamado, quando Pedro entendeu a sua vocação, Deus o concedeu autoridade diante dos homens. Elias era um outro homem que tinha autoridade diante de autoridades. E todo o seu ministério foi um ministério público, um ministério que literalmente sacudiu uma nação. E no término do seu ministério não poderia ser diferente. Antes de ser levado aos céus, o Senhor deu mais uma missão, e nessa missão era consagrar outros reis que iriam governar algumas nações. Eliseu, o seu discípulo, que estava ao seu lado, aprendeu com Elias. E entenda bem, tanto quanto Elias, quanto em Eliseu, podemos ver claramente a autoridade dos céus, que acaba se tornando maior do que as autoridades ditas humanas. Estamos vivendo um tempo em que estamos precisando de discípulos do Senhor, servos e servas do Senhor, que têm a autoridade dos altos céus para proclamarem o nome do Senhor, inclusive diante dos homens. Tem pessoas assim nesta noite, neste lugar?
Pedro ainda, quando entendeu da sua vocação, a presença de Deus era tão forte sobre a vida dele, que em Atos capítulo 5, versículo de número 3 ao versículo de número 5, a Bíblia diz que o seu olhar trouxe juízo contra os mentirosos. Essa passagem fala sobre Ananias e Safira. A Bíblia diz sobre alguns homens da fé, melhor, a história nos diz sobre alguns homens da fé. E um deles era Jonathan Edwards. E a Bíblia narra que em determinado momento, Jonathan Edwards, ao pregar a palavra de Deus, a presença de Deus era tão forte, tão forte, tão forte, que as pessoas sentiam no coração o juízo vindo não dos homens, mas um juízo vindo dos céus. Pedro ainda, quando compreendeu o seu chamado, a Bíblia nos diz em Atos capítulo 9, versículo de número 32 ao versículo de número 41, que ele recebeu uma graça tão forte, que Enéas foi curado, e a viúva que ajudava tantas outras mulheres piedosas foi ressuscitada. Em Atos capítulo 10, versículo de número 34, a Bíblia diz que quando ele entendeu esta comissão, o anjo do Senhor o levou em uma visão a compreender determinadas coisas que para ele eram impossíveis de acontecer. E quando ele se deu conta, ele estava diante de um gentil, pregando para um gentil, coisa esta que o judeu não fazia. E ali a mão do Senhor alcançou Cornélio, e toda aquela casa foi alcançada pela graça de Deus. Sinceramente, eu compreendo que diante dessa introdução, algumas verdades eu posso aqui certamente tecer. Primeira delas, quando a igreja decide cumprir o ID, os céus respaldam as suas ações na terra. Quando a igreja decide cumprir o ID, os céus respaldam as suas ações na terra. Marcos capítulo 16, versículo de número 17 ao versículo de número 20 diz: estes sinais acompanharão, nos dá a conotação que o ID não é nada senão ir de fato, como eu vou indo, meu irmão, não tem outro termo, não tem teoria para isso, não tem curso para isso, é tão somente se lançar. Por isso, para aqueles que se lançam, para aqueles que se jogam diante do Senhor, para aqueles que entendem essa comissão, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Quando a igreja decide cumprir o ID, os céus respaldam as suas ações. Eu gosto muito de ler a Bíblia como um pastor. Pastor tem que ler, tem que conhecer. Mas algumas vezes eu fico no único capítulo semanas. Eu gosto de meditar. Tem aquela leitura que vamos lendo e tem aquela leitura que nós vamos meditando. Estou mais uma vez lendo alguns livros bíblicos, e dentre eles o livro de Atos dos Apóstolos. E na nossa graduação aprendemos que o livro de Atos dos Apóstolos também pode ser conhecido, ou melhor, é conhecido também como Atos do Espírito Santo. Mas lendo a palavra, alguma coisa falou muito forte no meu coração, e digo eu, não os teólogos, não os teóricos, mas digo eu, para mim, Atos também pode ser compreendido como o livro das oportunidades dos céus. Todo o livro histórico de Atos, quando vamos ler, ou quando estamos lendo, percebemos
que enquanto eles estavam dentro do templo, nada acontecia, era só temor, era só medo, era só assombro. Contudo, quando eles se lançaram para cumprir, a Bíblia diz que pessoas se convertiam, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, pessoas eram libertas, ressuscitações aconteciam em todo o tempo. Percebemos gradativamente ao decorrer do livro de Atos, que o Senhor não colocou limites para o ir. Logo a igreja de Jerusalém começou a alcançar todo mundo. Quando nós decidimos cumprir esse ID, nós compreendemos, assim como também entendo o livro de Atos dos Apóstolos, que nossa ação de ir acaba nos proporcionando oportunidades dos céus para pregarmos o Evangelho da graça de Deus. De repente você está aqui nesta noite, e você tem orado pelos seus, pela sua vizinhança, pelo seu bairro, pelo seu município, pelo estado, pela nação. Mas você ainda não se lançou, você ainda não se entregou, você ainda não se compromissou com os céus. Eu sinceramente te afirmo, quando você se lançar, quando você se compromissar nos céus, acredite, oportunidades começarão a surgir no barbeiro, no mercado, na rua, no caminhar, na empresa, no banco, não importa. Deus colocará a pessoa certa do teu lado e te dará a palavra certa para alcançar aqueles que precisam do Evangelho. O Espírito se compromete em criar a ocasião. Quando a igreja entende isto, meu irmão, o Senhor começa a atuar na igreja, abrindo portas extraordinárias, portas sobrenaturais, portas em que os outros irão dizer: só a mão de Deus pode fazer isto. Pastor Gumercindo disse neste púlpito: esta obra não é somente física, esta obra é espiritual. Eu acredito sinceramente nesta realidade, porque todas as vezes que nos empenhamos em uma obra, principalmente onde entendemos que a casa de Deus, a casa de oração, as pessoas que vão entrando, elas vão sendo impactadas em mensagens dos céus, começam a falar o coração delas. Para algumas é necessário uma reforma no teu ser, para outras é necessária a reparação do altar da tua vida, para outras, olha, depois dessa reforma, a glória de Deus vai encher este templo, a glória de Deus vai encher a minha vida. Entendo ainda como segunda verdade, que o ir nos ensina, primeiro, que a grande comissão é a carta de amor de Deus pela humanidade. Um texto extremamente conhecido, João capítulo 3, versículo de número 16, nos diz: porque Deus, de tal, que deu para todo aquele, não, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo de número 8 diz: mas Deus dá prova em algumas versões, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 6, nos diz: o qual a si mesmo se entregou como resgate de todos, por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Em 1 João capítulo 3, versículo de número 16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Isaías capítulo 49, versículo de número 15 a 16 diz: será que uma mãe pode se esquecer do seu filho que amamenta, o seu filho que gerou? Pode uma mãe se esquecer? Embora ela possa se esquecer, eu não me esqueço de você.
Veja, eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Deus está falando para Israel, mas assim como falou com Israel no seu tempo, pode também estar falando conosco nesta noite. A grande comissão é uma carta de Deus que demonstra o seu amor pela humanidade. De repente você entrou aqui nesta noite se sentindo tão abatido, se sentindo de lado, diante desta grande multidão. Você está se sentindo isolado, como se estivesse em um grande deserto. Mas eu quero te falar sinceramente que Deus te ama demais. Comissionou esta igreja para pregar o evangelho, comissionou quem está do seu lado para na hora certa, na hora oportuna, olhar para você e dizer: Jesus te ama. Aprendo ainda que a grande comissão, o que aprendemos com a grande comissão? A grande comissão nos mostra o quanto o Senhor se importa por sua criação. Deus continua levantando pregadores, mensageiros, porque Ele continua amando a sua criação. Em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz o seguinte: quando a glória de Deus foi revelada ao profeta Isaías, a Bíblia fala: então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui. O Senhor se importa tanto com a sua criação, que Ele continua ecoando nos quatro cantos essa mensagem: a quem enviarei, 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 porque Ele quer alcançar todos os seres humanos, Ele quer alcançar todos os povos, Ele quer alcançar todas as nações. Os anjos poderiam fazer isto, mas Ele nos honrou, nos dando a palavra da salvação. Mateus capítulo 23, versículo de número 37 ou 39 diz: olha, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos. Olha como o Senhor se importa com a criação. Quantas vezes, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Em Mateus 28, 19 ao 20 diz o que nós lemos: portanto, ide, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz um grande pregador que nesta passagem o Senhor está dizendo bem claro: vá às outras nações, os ensine o Evangelho, os batize, entregando-os, dando uma nova identidade, não um sobrenome terreno, mas um sobrenome espiritual. Para os judeus, todo nome seguia sobre por um sobrenome, e na maioria das vezes era sobre uma família específica. Mas na grande comissão, o Senhor Jesus diz: agora, esse não será mais fulano, filho de Beltrano, esse será fulano, filho do Deus vivo. Por isso que em João capítulo 1, a partir do versículo 10 diz: olha, vim para aqueles que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todos aqueles que creram no meu nome, deu-lhes o poder, todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem conhecidos como filhos de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 19 diz que todos aqueles que são inseridos no corpo, todos aqueles que são inseridos na igreja, fazem parte da família de Deus, são membros da família de Deus. Atos 16, 9 diz: durante a noite Paulo
A Bíblia diz que Deus se importa tanto com a sua criação, que enquanto Paulo estava pregando o Evangelho, numa noite Deus deu uma visão para Paulo. E a Bíblia diz, durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Deus se importa com a sua criação. Deus se importa com você. Você que veio aqui hoje, ouviu tantos cânticos, de repente a sua visão, assim como Paulo, não vai ser um sono daqui a alguns minutos ou horas, mas essa visão está acontecendo nesse exato momento. Deus dizendo: eu me importo com você, eu me importo com você, por isso estou enviando os meus comissionados em todo este culto para falar do meu amor para você, para que você não fique mais nesse sofrimento. Aprendo ainda que a grande comissão nos norteia para a grande vinda do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo de número 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 37 ou 39 diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Minha esposa, estudando sobre Noé para pregar na igreja, ela chegou à conclusão que o tempo em que demorou para a arca ficar pronta foi de 115 a 150 anos. Entenda bem, diante de tantos anos, mesmo diante de tantos anos, Noé construindo a arca, as pessoas continuavam pouco ligando para aquela mensagem física que estava diante deles. A Bíblia diz que naquela arca entraram Noé, sua esposa, seus filhos e os animais. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 que Noé tinha irmãos e irmãs. Um dia essa arca vai se fechar. Mas enquanto não fecha, a nossa missão é pregar o Evangelho da graça de Deus. Concluo. A grande comissão nos ensina sobre o amor de Deus pela humanidade. A confiança de anunciarmos esse Evangelho do reino dos céus. Se em partes esse amor é expressado através da comissão ou comissionamento de pessoas, por outro lado, percebemos que a expectativa dos céus é que ouçamos, creiamos, sigamos esse Evangelho do reino, que segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, concluo com alguns versículos. Mateus 28, 19, continua nos dizendo: portanto, ide, portanto, ide, portanto, ide, portanto, ide e fazei discípulos. Romanos capítulo 10, versículo de número 15 diz: olha, e como pregarão se não forem enviados? Graças a Deus, há uma presença do Senhor neste lugar, querendo enviar pessoas, e talvez aquele eco que faz correr uma voz neste grande templo seja: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Acredito sinceramente que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo também acreditava, por isso que Romanos capítulo 1, versículo número 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Ide, o comissionamento dos céus. Gostaria que, pastor, posso orar? Ou entrego ao Senhor? Gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Evidentemente, aqueles que podem,
A casa é grande, mas ela carece de obreiros. A casa é grande, mas ela carece de comissionados. Quem sabe o Senhor tenha falado ao seu coração nesta noite. De repente você entrou triste, cabisbaixo. E por isso eu quero te convidar a fazer essa oração simples comigo. Eu falarei e você repetirá. E a igreja está com os olhos fechados. Não tem ninguém com os olhos abertos. Ore comigo dessa forma. Senhor, eu andei tão afastado do teu caminho, mas agora eu decido me entregar a ti. Eu decido ouvir a tua voz e praticar o teu chamado na minha vida. Ainda com os olhos fechados. Ninguém está te vendo.